Sejam bem-vindos. Nesse dia, eu gostaria de tratar com vocês sobre o tema do lugar da religião no mundo de hoje. Esse é um tema bastante importante e bastante controverso também, à medida que nós vamos experimentando isso que é denominado de guerras culturais. E quando a gente fala de guerra cultural, nós estamos falando da questão da religião, o lugar da religião no Estado, o lugar da religião no espaço público. Então, isso é um tema bastante fundamental e que precisa de bastante cuidado e tato para se tratar. A gente precisa, antes de dizer por que é importante estudar a religião no mundo contemporâneo, primeiro a gente precisa lembrar que é uma presença milenar. E eu não estou falando de 5.000 anos, 10.000 anos, 20.000 anos. Eu estou falando de uma presença na formação da humanidade e especialmente na formação do Homo sapiens, que vai acontecer mais ou menos entre 300 e 150 mil anos atrás. Então, a presença da religião enquanto um fator cultural e social tem essa idade, vamos falar assim. Então é muito importante a gente ter isso claro, à medida que não há um desaparecimento desse fenômeno nas sociedades modernas. Isso foi trazido por uma sociologia do século XIX que refletia essa ideia e até aparecia também como um ideal societário. As sociedades desenvolvidas, elas não possuiriam mais religião, e religião era algo do passado, era algo da ideia do mitológico, do campo do mitológico, e o campo do mitológico não teria mais nenhum lugar dentro das sociedades contemporâneas. E o que a gente percebe, obviamente, isso é empírico, as religiões elas continuam presentes e elas continuam influenciando a forma das pessoas pensarem, a forma das pessoas agirem e também em algumas partes, em alguns espaços do globo, sendo um elemento fundamental na construção de um ordenamento jurídico e da construção do mundo também político. Um outro elemento importante no campo da discussão do lugar da religião no mundo de hoje, da necessidade desse estudo, é o fator religião-identidade. A religião, ela como um fenômeno cultural, ela foi um fator bastante usado e compreendido como um elemento fundamental na formação da identidade individual e da identidade coletiva. Da identidade individual, a religião ela vai ajudar nesse processo de desenvolvimento, de pertença. Aí você tem essa conjunção da identidade na sua forma individual e coletiva. Nesse lugar de pertença, quer dizer, a religião, quando nós falamos em religião, nós estamos entendendo, principalmente no seu aspecto sociológico, nós estamos falando de comunidades religiosas, e quando a gente está falando de comunidade, nós estamos pensando em sujeitos que se encontram ali e que se reconhecem, criando uma identificação entre esses sujeitos e também fornecendo aquilo numa chave durkheimiana, né, do sociólogo Emile Durkheim, de seus estudos, um elemento muito importante de criação de solidariedade, de criação de uma espécie de argamassa social na qual as pessoas se veem ali dentro, se reconhecem como iguais e se constituem, então, uma comunidade, uma história contada em comum que colocam as pessoas no mesmo lugar de reconhecimento, de colaboração mútua, principalmente. Também, nessa perspectiva, a gente poderia falar sobre a questão da religião e moralidade. Então, a religião que fornece elementos de crença, de histórias comuns que contamos juntos, e também valores compartilhados. Então, as religiões, elas nos fornecem elementos e valores que vão nos ajudando a pensar como se fosse um mapa, num caminho no qual eu sigo a fim de chegar
em algum outro lugar. Então, esses valores compartilhados, eles estão nessa base dessa identidade comum e dessa moralidade que gera também, que tem um papel de gerar a coesão social. Um outro ponto, e aí um ponto fundamental e bastante controverso, é a religião e política, né? Então, a religião e política, eu costumo dizer que nós temos aí por volta de 200 anos, mais ou menos, em que surgiu uma história e os elementos que vão levar a uma sociedade secular, né, no sentido de que a religião, ela perde o lugar de organização do mundo ligado a um poder político, no qual todos devem estar subjugados, que isso é muito novo. Essa experiência liberal de um Estado no qual o sujeito ele pode fazer a escolha dele, da sua liberdade de consciência, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade religiosa, que é a primeira das liberdades que vão surgir nessas ondas dos direitos humanos, é muito importante a gente lembrar disso. Então, nós, por toda a história, a organização social estava marcada pela presença da religião enquanto um aspecto fundamental dessa organização, enquanto um fundamento dessa organização. E claro, quando nós chegamos na Idade Moderna, principalmente séculos XVIII e XIX, nós temos o avanço daquilo que é denominado como processo de secularização, que era entendido inicialmente como a perda da influência religiosa na esfera pública e que vai teoricamente se transformando posteriormente, principalmente a partir da década de 1970, numa reflexão um pouco mais intricada e complexa, à medida que muitos autores atualmente entendem que existiu um processo de secularização, existe um processo de secularização, mas que ele também leva a resultados contraditórios. Ou seja, a ideia de mais modernidade, menos religião, isso acabou por se demonstrar uma perspectiva falha, porque nós temos mais modernidade e nós temos mais religião, obviamente experienciada de maneira diferente, porque se eu tomo o conceito de secularização numa perspectiva weberiana, a gente vai pensar que sim, a secularização é a separação da igreja e do Estado, ou da religião e do Estado, algo que acontece só no Ocidente, né? Não acontece em outro lugar como aconteceu no Ocidente. E uma outra forma de pensar a secularização não é só a questão do lugar da religião no Estado, mas sim as condições de fé. Você passa de um tempo no qual Deus era inquestionável, a ideia de Deus era inquestionável, para um momento no qual Deus se torna mais um elemento e muitas vezes mais um produto de consumo que se coloca na prateleira.